Paz do Senhor, meu irmão. Evangelista Miguel de Souza, estou gravando da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Estamos iniciando uma série de lições da nosso discipulado, né? Vou mostrar aqui a capa da revista para você. Uma revista bem antiga, da CPAD, é importante você saber a fonte, né? CPAD. São 3 lições, as 13 principais doutrinas básicas do cristianismo. Depois vamos entrar no segundo discipulado e vamos alcançar mais 3 doutrinas básicas. Então vamos estudar em torno de 26 doutrina básica do cristianismo. Isso aqui é para quem é novo convertido. Para você que já é convertido há muitos anos, mas a coisa é muito importante aqui. Talvez você não passou pelo discipulado, né? Você vai ver o quanto é importante esta nossa lição. Nosso comentário dessa nossa primeira lição, o nosso teólogo Joel Dutra, né? É importante mostrar para você a fonte. Então, nossa primeira lição aqui que vamos aprender hoje é conhecendo a salvação. Nossa primeira lição. É importante você acompanhar as lições para que você fique bem atento, né? E é claro que o meu tempo ele é resumido, eu tenho apenas 15 minutos. E nesses 15 minutos eu vou fazer uma síntese apenas da lição. Então, na nossa primeira aula de hoje, que é conhecendo a salvação, diz aqui o texto bíblico escolhido, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Então, para você que está no discipulado, que pretende fazer o discipulado, é muito importante que não existe salvação fora de Jesus Cristo. A religião não tem poder de salvar ninguém. O Jorge não tem poder de salvar ninguém. A Maria não tem poder de salvar ninguém. A Iemanjá não tem poder de salvar ninguém. Só quem salva é Cristo. O próprio Senhor Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém chega a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Tá? É importante. Paulo, escrevendo lá a Timóteo, ele disse dessa forma: porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, há um só mediador, só Jesus Cristo. Então, é importante, nessa primeira lição, conhecendo a salvação, não esquecer que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Tá? Vamos aqui a introdução disso. Agora que você é salvo, a salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber. Ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. Então, há 2 fatos importantes para você que entregou a sua vida a Cristo. Não esqueça que a salvação é a maior bênção que Deus preparou para o ser humano. E além do mais, o segundo ponto importante é a principal experiência espiritual que um mortal pode viver com Deus. No nosso primeiro tópico, a nossa lição nos traz, são 3 tópicos. E nesse primeiro tópico nós temos 2 subitens. Então, nesse nosso primeiro tópico, vamos a uma pergunta aqui: o que é a salvação? Salvação trata-se de redenção, resgate. Você deve ter acompanhado aqueles mineiros, né, lá no Chile que ficaram soterrados por alguns dias, né? E os americanos, o mundo todo se mobilizou com isso, os ingleses, né? E colocaram ali uma sonda para resgatar aqueles homens com vida dali. Depois surgiu até um filme aí, baseado nesse fato. Ali é muito importante que eles foram salvos. Ali foi uma salvação. Trata-se de uma salvação temporária. Aqui a salvação que estamos falando é uma salvação eterna. Todos aqueles homens ali que foram resgatados um dia vão voltar a morrer. Mas a salvação é que Jesus veio a este mundo morrer em meu e seu lugar. É algo eterno. Então diz assim: em primeiro lugar, o que é a salvação? É um ato soberano de Deus. Por que um ato soberano de Deus? Porque só Deus pode providenciar a salvação para nós. Assim, a salvação é um ato soberano de Deus que em seu Filho reconciliou consigo mesmo. Nós temos uma referência aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Você pode acompanhar na sua Bíblia em casa. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando seus pecados. Então, Deus reconciliou o homem consigo por meio de Jesus Cristo.
Mas é importante que Deus também deu para nós esse ministério da reconciliação, ou seja, por meio de nós podemos proclamar esse evangelho, anunciar as boas novas de salvação aos perdidos pecadores. Tá? Então nós vamos aqui que a salvação, em primeiro lugar, é um ato soberano de Deus, certo? Aqui nós vemos aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crêem no seu nome. Então sabemos que a salvação é um ato soberano de Deus, em primeiro lugar. No segundo subitem, nós estamos aqui respondendo a pergunta o que é a salvação, que é o nosso primeiro tópico. Nesse primeiro tópico nós temos dois subitens. Primeiro, o que é a salvação? Em primeiro lugar, um ato soberano de Deus. Em segundo lugar, além de ser um ato soberano de Deus, o que é a salvação? É um ato da infinita misericórdia de Deus. Tá? Diz aqui o texto. Você aprendeu que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar. Só o Senhor Jesus. Já falei isso antes, né? E também é um ato da infinita misericórdia de Deus. Por que é um ato da infinita misericórdia de Deus? Porque é dada gratuitamente, não é pelas nossas obras que nós alcançamos a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, verso 9, né? Diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é uma graça, é um favor imerecido de Deus. Nós vimos aqui, imerecido nós. Então nós vimos aqui que a salvação é um ato, em primeiro lugar, é da soberana vontade de Deus. E em segundo lugar, um ato da infinita misericórdia de Deus. Nós alcançamos o favor de Deus por meio de quem? De Jesus Cristo, através da nossa fé, no seu sacrifício vicário. Diz aqui a sequência: o próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-o escravo do pecado, inimigo de quem o criava. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão lá no Jardim do Éden. Vamos ver isso com mais propriedade na sequência. Você precisa saber também que a salvação custou um alto preço. Então, um alto preço. Qual foi esse alto preço? O sangue que Jesus verteu naquela cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos resgatados na nossa boa maneira de viver. João olha assim, Jesus vai passando, e ele aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo. É muito importante você entender isso aqui. Isaías 54, 53, o 4, 7 diz: verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, né? Os nossos pecados levou sobre si, e não refutávamos por aflito e ferido de Deus. Ele foi oprimido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, nós podemos entender que Isaías, há 750 anos antes de Cristo, ele já vaticinava, já apontava para o futuro, para o Calvário, para a cruz que Jesus ia enfrentar. Ia ser moído pelo meu e pelos teus pecados. Então, a salvação custou um alto preço. Por isso, nós temos que levar a sério. A salvação não é brincadeira, porque custou um alto preço, né? Diz aqui na sequência: porém aos homens foi concedido graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais você pagaria tal resgate por sua salvação, pois ela não depende de qualquer mérito, nem de boas obras, tá? Então não é minhas boas obras. Quando nós, servos de Deus, praticamos boas obras, é porque somos salvos. Nós não praticamos boas obras para alcançar algo de Deus, a dizer eu tenho um mérito diante de Deus. Não. Tudo que acontece na nossa vida é por obra e graça do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Então, o nosso primeiro tópico aqui, nós falamos sobre a salvação. Então, no nosso primeiro tópico fala o que é a salvação. O nosso primeiro subitem diz que é um ato soberano de Deus, ou seja, só Deus pode salvar. E por meio de Jesus Cristo. Em segundo lugar, é um ato da infinita misericórdia de Deus. Não há nenhum mérito em mim nem em você para alcançarmos a salvação. No segundo tópico, nós vamos aprender sobre a necessidade da salvação. Por que a necessidade da salvação? Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, versículo 23, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente vê aqui, nesse segundo tópico aqui que fala sobre a necessidade de salvação, que todos pecaram. Salomão disse que não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Por isso então, aqui a necessidade da salvação, porque todos somos pecadores. Você que já entregou a sua vida a Cristo, você é um pecador agora lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Não é aquele pecador que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que é um pecador quanto mais. Ele continua na prática do pecado. Você já entregou a sua vida a Cristo, você agora procura viver uma vida nova em Cristo, né? Ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e diz que tudo se fez novo. Então, no segundo tópico, nós vamos aprender sobre a necessidade da salvação, né? Diz aqui o texto sagrado, nós lemos em Romanos, capítulo número 6, versículo 23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente vê que a necessidade da salvação, por quê? Porque todos pecaram indistintamente. No primeiro subitem do segundo tópico, nós estamos vendo por que a necessidade da salvação, nós estamos vendo aqui a origem do pecado. Como o pecado entrou no mundo? Como isto aconteceu? Vem uma pergunta do nosso comentarista Joel Dutra. Como isto aconteceu? Gênesis 1, 26 e 27, você vê lá no princípio da criação, Deus pega o pó, o barro, o pó da terra, e do barro ele faz o homem, e fez a alma vivente. E Deus chamou o homem de macho e a mulher de fêmea. Então, Adão e Eva, Deus criou lá no Jardim do Éden. Você pode ver que aí foram criados perfeitos. Nós temos em torno de 200 tipos de barro no planeta. Desses 200 tipos, apenas 8 tipos de barro serve para se fazer alguma coisa. O restante não serve para nada. Você imagina o barro especial que Deus pegou para criar a pessoa de Adão e Eva. Aqui a gente observa neste texto a origem do pecado. Diz: porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Então nós vimos aqui a origem do pecado, ela começou no Adão, lá no Jardim do Éden, né? Aquilo ali chama-se pecado original. Então nós vamos ver mais adiante os efeitos do pecado. E a gente vê aqui na sequência, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no Jardim do Éden. A sua missão seria lavrar a terra e guardar ela. Então, Adão, além dessas duas missões, de lavrar a terra e guardar ela, ele tinha uma terceira missão, que era obedecer a Deus. Deus colocou no meio do Jardim do Éden havia uma árvore da ciência do bem e do mal. Deus disse: de todas as árvores, de todas as frutas, de todas as árvores podereis comer livremente. Mas o dia que comerdes da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrereis. E Adão, em desobediência a Deus, através da Eva, que foi tentada por Satanás, a Eva cedeu à tentação, e a Eva veio e convenceu Adão também a comer daquele fruto proibido. E os dois pagaram alto preço. Por meio desses dois veio o pecado no mundo, e o pecado a morte. Então nós vamos observar aqui, no segundo tópico, nós vamos ver a herança do pecado. Qual é essa herança do pecado? Diz assim: você aprendeu que a salvação é obra redentora de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Em outras palavras, salvação é a vida eterna, ou seja, a salvação se trata da vida eterna, tá? Em Cristo Jesus. Visto que só Ele pode salvar o homem da condenação eterna causada pelo pecado do primeiro homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 13, 23, eu já citei esse versículo. Todos pecaram. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Distintamente, com exceção de Cristo, né? Porque Cristo foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, certo? Então o único homem na terra que passou sem pecado foi Jesus. A tentação que Jesus enfrentou era só aquela tentação externa, de fora para dentro. Não é como nós, seres humanos, que somos gerados por homens e mulheres, normal. Então o nosso pecado ele é tanto de fora para dentro como de dentro para fora. Jesus não, ele foi tentado apenas de fora para dentro. É o contrário de nós, que somos tentados tanto de dentro, a nossa natureza, que herdamos de Adão, a natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Então nós estamos vendo aqui a herança do pecado, né? Nós vimos então no segundo tópico aqui que fala a origem do pecado, que foi em Adão e Eva lá no Jardim do Éden.
Aquele Éden chamava-se Éden mineral, né? E Éden vegetal, melhor dizendo. E teve um Éden que foi o Éden mineral. Se você ler no livro de Ezequiel, capítulo 21, você vai ver sobre o Éden mineral, quando Lúcifer, antes de cair, vivia lá, nesse Éden mineral, que foi destruído. E já Adão e Eva viveram no Éden, chamado Éden vegetal, segundo os teólogos defendem, assim, para que a gente entenda melhor. Então, nós vemos aqui, então, a herança do pecado. No segundo tópico, nós estamos aprendendo a origem do pecado, que foi no jardim do Éden, por meio de Adão e Eva, e a herança do pecado, que foi a morte. O salário do pecado é a morte. A herança. Qual foi a herança? Qual foi o efeito desse resultado? Foi a morte, que é a separação de Deus. Nós temos, a Bíblia fala de duas mortes: a morte física, que é a separação do espírito e alma do corpo, e a morte eterna, que é a separação do homem de Deus. Tá? Então aqui nós vemos aqui na sequência como escapar desta condenação. Veja a importância da salvação, né? Efésios capítulo 2, versículo 1: e vos ficou estando vós mortos em vossos delitos de pecado. Você vê muitas pessoas caminhando nas ruas e avenidas da cidade, normalmente, fisicamente, mas espiritualmente eles estão mortos, porque não entregaram a sua vida a Cristo. Quando você entrega a sua vida a Cristo, essa palavra se cumpre. E vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 5. Então a gente vê que como escapar por meio da morte vicária de Jesus Cristo, tá bom? Aqui nós vemos então no livro de João capítulo 5, versículo 24, quando Jesus disse: na verdade eu vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós estamos concluindo então aqui esse nosso primeiro tópico, nós concluímos, que falava sobre a salvação, né, um ato soberano de Deus. Em segundo lugar, a salvação, um ato da infinita misericórdia de Deus. E no segundo tópico nós estamos aprendendo por que a necessidade da salvação. Porque todos pecaram. Em segundo lugar, qual a necessidade da salvação? Porque o pecado trouxe uma herança para o Adão, que foi a morte, né? Então, a herança do pecado é exatamente a morte, certo? Então, nós vemos aqui esses dois pontos importantes. E na próxima aula nós vamos ver sobre o efeito do pecado. E o efeito do pecado é algo devastador. Eu espero que você continue assistindo essas aulas. Que Deus em Cristo nos abençoe. E até a nossa próxima aula, que nós estamos dando a continuidade desta nossa primeira lição do discipulado, que o tema é Conhecendo a Salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe.